Meu nome é Marta Rossi, eu sou CEO da Rossi e Zordanello Feiras e Empreendimentos, diretora do Festures de Gramado e de outros eventos importantes relacionados ao turismo e ao trade turístico. Iniciei na atividade faz muito tempo. Acho que nasci na atividade turística, na verdade, porque os meus pais sempre trabalharam na área do comércio e ao longo dos anos eles se instalaram como proprietários de 2 pousadas em Gramado e através deles eu fui aprendendo a bem receber, eu fui aprendendo a amar Gramado intensamente, que foi um sentimento, uma emoção que eles passaram para nós. E desde sempre eu sonhei em trabalhar para Gramado. De alguma forma eu queria trabalhar para Gramado, eu queria trabalhar para o meu estado. E sempre muito comunicativa que fui, sempre ainda muito jovem, exercendo alguma liderança na área de teatro, na área de eventos, sempre integrada com tudo que a comunidade fazia, muito exibida. Na verdade, eu buscava espaço junto à prefeitura municipal, oferecendo meus serviços de forma espontânea, que era como Gramado trabalhava à época no seu início com os eventos. Então, eu programei minha vida desde muito cedo. Sim, eu queria fazer faculdade, eu queria sair para fazer faculdade, fiz minha faculdade de Relações Públicas, mas meu objetivo era retornar para Gramado, era trabalhar em Gramado, era trabalhar com atividade turística. E assim eu direcionei minha vida, buscando sempre alternativas que me possibilitassem a estar nessa atividade. E à época, eu entendia que trabalhar na pousada do meu pai era muito pequeno para tudo que eu ambicionava, porque na verdade se eu estivesse à frente da pousada eu estaria apenas recebendo os turistas. E eu queria mais que isso, eu queria construir Gramado como destino turístico, até uma participação efetiva na construção do destino. E por aí eu fui achando caminhos, comecei trabalhando no Hotel Serra Azul, que era um dos hotéis referência na época em Gramado, como é até hoje, mas que ajudou a construir a história de Gramado. Fui para o Hotel Serrano e no Hotel Serrano eu tive a grande felicidade de encontrar a Silvia, que a Silvia era uma referência muito grande em Gramado. 9 entre 10 meninas que gostavam do turismo queriam ser a Silvia Zordanello, porque a Silvia era engajada em todos os projetos que a cidade tinha criado. E ela estava trabalhando como gerente geral do Hotel Serrano e eu tive essa oportunidade deste reencontro com ela. Começamos uma amizade bonita que resultou numa sociedade 2, 3 anos depois da minha entrada no hotel. Foi um momento muito especial e foi uma época muito especial também para a nossa região, porque Gramado começava a despontar nacionalmente, então as oportunidades que surgiam eram inúmeras. Eu construí todo este lado na hotelaria, mas sem deixar de olhar para os produtos de meu pai, sem deixar de olhar para a escola que a minha família, meu pai, minha mãe, me deram. Eles foram, na verdade, o meu maior referencial para buscar participar de uma nova Gramado que estava por despontar. Com isso tudo, começamos a interagir nos eventos do município, tivemos a oportunidade lá no Hotel Serrano de criar ou participar da construção do primeiro centro de eventos do Rio Grande do Sul, porque na época eu fazia a área de marketing do Hotel Serrano
E ali nos deu uma bagagem muito grande de conhecimento de mercado, porque nós passamos a trabalhar a nível nacional. Quando eu tive essa oportunidade de me reencontrar com a Silvia, inaugurado o centro de eventos do Hotel Serrano, a gente ali conversando, notou que tinha um novo espaço no mercado, que era de atendimento aos eventos que aconteciam em Gramado, porque tinha um espaço físico, mas não tinha operação. As empresas todas buscavam trazer todos os profissionais de Porto Alegre para atender essa necessidade de organização do evento. E olhando para esse espaço, nós duas começamos a conversar e a gente entendia, ambiciosas, claro, a gente entendia que a gente chegou dentro do Hotel Serrano num patamar limite. Acima dele, só sendo as diretoras do hotel. E nós teríamos que tirar o diretor do proprietário do lugar. Então, nós resolvemos abrir a nossa empresa com o intuito exclusivo de atender a grande demanda de eventos que começava a chegar em Gramado. E foi realmente muito interessante, porque a gente já saiu com uma carteira de clientes muito grande. E junto, a gente começou a se dar conta na área social de que não tinha cerimonialista de casamento em Gramado, e Gramado já tinha uma pegada como destino de casamento, não tinha quem fizesse um aniversário de 15 anos, não tinha quem atendesse corporativo em eventos sociais, e aí o nosso leque começou a ser ampliado. Bom, a gente brincava muito, a Silvia e eu, porque se alguém batesse a nossa porta antes de perguntar qual o serviço que ele queria, a gente dizia sim, a gente faz, antes dele dizer qualquer coisa. E aí, nesse mesmo ano da abertura da nossa empresa, um amigo nosso, um jornalista amigo nosso, Rafael Bez, ele trouxe para nós a ideia de criar um evento, uma feira de turismo, para posicionar o Rio Grande do Sul no mapa turístico brasileiro, porque o Rio Grande do Sul teve um ápice em termos de turismo e depois ele retrocedeu intensamente. E tinha um Gramado como um referencial. O Gramado era consumida pelos gaúchos e começava a ser consumida pelos paulistas. E ele disse, olha, a BAV, que é a feira-mãe, acontece em todos os estados brasileiros, mas tem certas restrições em vir para o Rio Grande do Sul por falta de espaço físico. Quem sabe a gente começa uma feira, vocês começam uma feira pequena, vocês são audaciosas, vocês vão conseguir, vocês começam uma feira pequena para vender o Rio Grande do Sul para o Brasil inteiro. E nós criamos o Festures com esse propósito, com 30 e poucos expositores, alguma coisa assim. E aí eu dizia para a Silvia sempre, Silvia, mas se a gente não conseguir convencer os agentes de viagem de São Paulo, do Rio, para vir comprar o nosso produto. E ela me dizia, a Silvia sempre foi uma mulher muito sábia, muito inteligente. A gente brincava muito, né? Que ela era o jardineiro e eu o trator. Eu tinha coragem para ir e ela ia plantando flores. Eu removia a terra e ela plantava flores. Ela dizia, fica tranquila que o nome Gramado hoje já está no Brasil e que nós vamos conseguir. E aí nós desenhamos a primeira edição do Festures, que foi um sucesso, além do que a gente esperou. E isso fez com que a gente revisse todo o trabalho da nossa empresa. A partir da primeira edição do Festures, para a segunda edição, nós tivemos que cortar o atendimento a alguns clientes, nós fomos reduzindo e focando na feira. O nosso trabalho foi bem direcionado nos 5 primeiros anos. E depois aí a gente veio criando outros eventos próprios, como o Chocofest, por exemplo, e assim sucessivamente. Mas aí nós nos direcionamos com um foco maior
para os projetos pessoais. Uma cidade muito pequena, as lideranças eram chamadas para todas as situações dos eventos do município. Ainda nós não tínhamos um festival de cinema, digamos, profissionalizado, um Natal Luz profissional, tudo era feito pela comunidade. E numa dessas tantas vezes, numa das vindas a São Paulo, Gramado estava passando por um momento muito difícil, porque a época a força era do turismo rodoviário. E como aconteceram uma enchente, deu uma enchente muito grande, isolou parte do Rio Grande do Sul, as notícias levavam um tempo até alcançar o público consumidor final. E as notícias nacionais largaram que o Rio Grande do Sul estava isolado abaixo de água. Gramado, que já dependia muito do turismo, não o que depende hoje, que está aí em torno de 92%, Gramado, que dependia muito do turismo, tinha sofrido um baque muito grande. E o que aconteceu? O prefeito municipal foi até o Hotel Serrano pedindo que as lideranças viessem até São Paulo para conversar com os veículos de comunicação. E eu liderei essa comitiva que veio a São Paulo. E aí aconteceu um fato muito engraçado, porque nós começamos a visitar os veículos de comunicação, nós visitamos Brasil Tours. E sentamos, eu tinha tido oportunidade anteriormente de conhecido na Festa das Hortênsias, o Horácio Neves. E foi muito engraçado, porque foi uma passagem, eu digo, não, mas vamos marcar lá com o senhor Horácio, ele não vai lembrar nem quem eu sou, mas certamente a gente vai ter alguma possibilidade de contar. Quando nós chegamos no Brasil Tours, e eu fui me apresentar, e apresentar o prefeito, apresentar o diretor de eventos de Gramado, fui apresentando as pessoas, ele me disse, um minutinho, ele levantou o material que tinha na mesa, puxou uma foto minha, tu conhece essa senhorita? Eu digo, meu Deus, é do Arco da Velha. Na época eu já achava do Arco da Velha, imagina. Eu fui princesa das Hortênsias e como princesa, à época nós ganhamos uma viagem para São Paulo e entre os veículos visitados foi a Folha de São Paulo. E para fazer matéria sobre a Festa das Hortênsias, que a Festa das Hortênsias foi o evento mãe, a origem, na verdade, de todos os eventos que tem hoje em Gramado. Só que a rainha e as princesas, elas ganhavam uma viagem com a finalidade de trabalhar o destino. E o Horácio ficou com uma das minhas fotos, e isso eu achei a coisa mais linda do mundo, porque guardar um momento assim tão especial, para mim, ele guardou, e quando nós fizemos a agenda, ele tinha separado a foto, que eu estava com uma mini blusa, uma calça aqui, um umbigo de fora, e ele mostrava aquela foto para Deus e todo mundo, a partir do momento que eu voltei para a atividade turística. Então, foram os grandes, assim, os momentos muito especiais que eu tive, e aí mostra o quanto é importante o relacionamento na atividade turística e o quanto foi importante a imprensa no desenvolvimento do nosso destino, que capitaneou o desenvolvimento de toda a Serra Gaúcha, capitaneou o Rio Grande do Sul. O que o turismo fez por mim? Tudo. Como pessoa, como empresária, na verdade, eu cresci dentro da atividade turística e eu soube muito cedo identificar que esse seria o meu canal e eu pude crescer junto com Gramado. E o mais importante, crescer com o meu destino e participar da construção do turismo do Rio Grande do Sul e mais tarde do turismo nacional. Então, o turismo me transformou numa empresária, me transformou numa pessoa melhor, porque a atividade turística, ela oportuniza isso. Ela oportuniza um enriquecimento pessoal muito grande. Ela
oportuniza que tu estenda teus braços para o mundo. Ela é uma indústria, que eu sempre digo assim, a indústria mais inclusiva que tem, seja na área social, na área econômica, ela dá oportunidades e ela trabalha uma construção em grupo, ela não tem uma construção individualizada. Então, eu sou hoje muito grata aos meus pais, que à época me ensinaram a olhar para a minha cidade. O Festures, já na segunda edição, ele começou a trabalhar o mercado do sul do Brasil, Santa Catarina e Paraná. Na terceira ele entrou para São Paulo e nós, com uma ansiedade muito grande de conhecer as tendências do mercado, mais de aprendizado do que de crescimento, à época nós começamos a participar das feiras internacionais. Na quinta edição do Festures, a gente já estava participando das feiras internacionais como Fitur, BTL. E o que a gente percebeu nisso? Que o mercado internacional não conseguia localizar o Rio Grande do Sul no mapa do Brasil. Então, aí foi o grande momento que nós repensamos a nossa feira e começamos a internacionalizar o evento, para mostrar, sim, que a gente não era o fim do Brasil e que a gente não era um anexo da Argentina, que a gente fazia parte do Brasil e que tinha um emissivo forte, já à época, e valores muito fortes que poderiam interessar ao mercado internacional. E aí, a partir do momento que nós conseguimos vender essa ideia pensando em Rio Grande do Sul, a gente já se transformou numa feira que vende todo o mercado nacional, assim como o mercado internacional vem se vender para o mercado brasileiro. O Festures, que nasceu em 1989, alcança agora a sua 32ª edição. Claro que foi uma escalada de sucesso, mas também de momentos difíceis, de momentos de reestruturação da empresa. Quando há 11 anos a Sílvia partiu, a empresa precisou ser repensada, porque a Sílvia pediu muito que eu me responsabilizasse pela sucessão na empresa e trouxesse para dentro da empresa os nossos filhos e passasse a eles o conhecimento que a gente tinha adquirido. Foi um momento realmente muito difícil, além de doloroso, porque eu não perdi uma sócia, eu perdi uma amiga. E mais, porque eu tinha que manter a empresa super estruturada, porque enquanto organizadora de eventos, o meu produto era a credibilidade, e eu não podia deixar cair. E ao mesmo tempo, eu tinha que preparar 2 jovens, o meu filho e o filho da Sílvia, que é meu filho. Preparar 2 jovens talentosos, mas que não tinham experiência nenhuma na atividade. Entra aí o choque de gerações, entra aí uma empresa consolidada, com uma responsabilidade muito grande e 2 rapazes querendo provocar transformações. E essas transformações, que foram muito bem sucedidas, claro, geravam em mim uma certa insegurança, porque eram mudanças no momento que eu não tinha estrutura emocional pela situação pela qual eu tinha passado. E foram uma série de pequenos conflitos que hoje, claro, a gente conversa, eu brinco com eles e digo, meu Deus, quantas vezes eu tive vontade de me atirar da sacada do nosso escritório. Mas a gente teve a felicidade e a humildade de buscar conhecimento, de entender o momento.
e um consultor à época, que foi assim, quando se chegou no limite da falta de diálogo, um consultor que nós contratamos me disse uma coisa muito bonita e que eu jamais vou esquecer, e eu acho que isso vale para todo mundo que está fazendo, que passa por esse período de sucessão. Depois de várias discussões, ele apontou para mim e disse: Marta, desça degraus se tu quer que a tua empresa se mantenha. Eu digo, como? Eu? Não, é eles que têm que descer. Não, eles têm que subir contigo. Só que tu levaste tantos anos para chegar até aqui e eles estão começando. Desça e suba com eles. Olha, aquilo ali para mim valeu por tantos meses de consultoria, porque me transformou realmente numa pessoa mais sensível, mais humilde, uma pessoa que passou a compreender melhor as pessoas, não só os sócios, mas todo o time. E isso fez com que a nossa empresa realmente deslanchasse. Então, é no sofrimento, muitas vezes, que a gente tem um grande aprendizado. As grandes lições de vida, elas vêm de um momento de sofrimento. Não é que a gente tenha que passar por eles, mas muitas vezes, e no meu caso, foi importante passar por esse sofrimento. Poderia ser diferente, é claro, gostaria que tivesse sido diferente, mas ele aconteceu. E eu tive que assumir, sim, Marta, o fato aconteceu, está nas tuas mãos levar adiante ou não. E hoje eu sou muito grata a tudo isso, porque nós temos uma empresa muito sólida, nós temos vários eventos, inclusive eventos novos, que foi esse conhecimento que o Marcos e o Eduardo trouxeram para dentro da empresa.